99% de estratégia, 1% apertar botão. Apertar botão é a parte mais fácil do processo. Perpétuo é tudo que está à venda o tempo inteiro. Eu tenho uma mentoria, minha mentoria está no perpétuo. Não é esse meu jogo. O meu jogo é converter público frio. Criar funis e engrenagens que convertam público frio e escalem público frio. Para eu converter público frio, o primeiro passo é entender que existe uma precificação ótima, ideal para aquele modelo. Não dá, eu sempre falo isso categoricamente, para você escalar para público frio um ticket de R$ 1.500. Quase todos os nossos projetos que escalam 7 dígitos mês, eles partem de um front de 2.900. Escalar baseado em CPA, que é custo por aquisição, é suicídio, é loucura. Como que você pensa criativo, de uma forma geral? Como que você opera criativo no dia a dia? Em 2025, 2026, nos próximos anos, o criativo é o 80-20 do tráfego. O tráfego ficou muito mais fácil de fazer. Então, cara, esquece público hoje em dia, o foco é criativo. Criativo, converter público frio, aprender a otimizar funil. É a tríade de ouro para quem quer escalar hoje em dia, em 2026. O que faz um funil vender todos os dias, mesmo para quem nunca ouviu falar da sua marca ou do seu produto? Para responder essa pergunta, a gente trouxe o cara por trás das operações que faturam milhões por mês com público frio. Hoje, a gente vai entender como ele constrói essas engrenagens e o que você precisa ajustar no seu negócio digital para ter resultado de verdade. Eu sou o Thiago Ruas e o Hotmart Cast está começando. Meu caríssimo Thiago, bem-vindo finalmente a esta cadeira. Tudo em paz, velho? Tudo em paz, obrigado pelo convite, é uma honra daqui. Eu não sei se a turma combinou uma ação de engajamento contigo, a turma combinou uma ação de engajamento contigo. Então é o seguinte, minha audiência é viciada em ação de engajamento. E a gente, com o tempo, a gente educou as pessoas a isso, e isso qualificou pra caramba o jeito que as pessoas assistem o conteúdo. As pessoas assistem o conteúdo com mais atenção para procurar um gancho que permita fazer um comentário legal sobre o vídeo. A gente escolhe o melhor comentário. E aí o nosso convidado oferece alguma coisa. O que você trouxe para oferecer para a turma? Cara, eu cobro bem caro nas consultorias individuais, e aí o meu combinado é que o melhor comentário ganha uma consultoria individual comigo. Caraca. Você vai dar consultoria? Ó, quando o cara faz isso, normalmente é o presente mais caro que tem para dar. Porque tem formas de fazer isso de uma maneira muito mais barata. Então, você vai dar uma consultoria para quem fizer o melhor... então é o seguinte, gente, isso aqui é o mais caro que tem. E para você, se você não conhece o Thiago, deve ter um tanto de gente que já conhece o Thiago que tá vendo esse vídeo, mas se você não conhece o Thiago, vamos dar a melhor carteirada de início de episódio. Tem que é isso aqui. Isso aqui, ó, é uma... Isso aqui é uma black box, é uma... Ele não sabia que ele ia receber. Ele não sabia que ia receber neste momento. A gente estragou, inclusive, com o time do... pode abrir, velho. Com o time do cast, que a gente não contou direito pro time do cast que a gente ia fazer isso. Então nós estamos estragando, inclusive, com eles. Nós estamos entregando aqui para ele uma Hotmart Venus, uma Black Venus. Para quem não conhece a Black Venus, é a placa que a gente oferece, que é essa que tá aqui, que é para quem atinge 10 milhões em comissão na Hotmart. E isso aqui é o seguinte, não é quanto vendeu não, né? É quanto ele fez na conta dele. Então não é quando ele vendeu para os clientes dele. Então ele provavelmente teve que fazer isso múltiplas vezes com os clientes dele para poder chegar nessa. Esse é um marco raro. Não é muita gente que chega nele. Essa, pra mim, é a melhor carteirada que a gente pode dar na hora de apresentar alguém. Então, cara, primeiro, parabéns pela sua Black Venus. Isso não é pra todo mundo, isso é raro. E a gente quis fazer durante o episódio pra poder sacanear todo mundo. Você e o time que tá do outro lado. Bom que você volta pra casa já pensando no cenário novo de gravação, onde que ela vai encaixar ali. Então, parabéns, véio. Essa aí é rara, velho. Essa é rara. Essa aí vai pra parede, fica do lado das... 2 outras que eu tenho. Era um desejo meu. Eu já tinha batido mais de 10 milhões em outras contas, sim, que eu sou sócio, né? Exato. Mas obrigado pela surpresa. Adorei. Aí, cara, quando o Abrão fala que é rara, né? Quando a gente pensa assim, em pessoas que fazem, por exemplo, 7 dígitos por ano, você já tá falando de 1% do mercado. Até menos. Até menos. Até menos do mercado faz 7 dígitos ao ano, sabe? E no seu caso, né, tipo assim, você já acumula bem mais que isso por ano, bem mais que 7 dígitos, você tem uma história muito forte do que te levou até aqui, né? Até, na verdade, mais de 8 dígitos de faturamento.
de diversas formas. E como dizem as copies clássicas de lançamento e perpétuo, mas nem sempre foi assim. Vamos partir do lugar, cara, de quando você descobre que, tipo, seu negócio era trabalhar perpétuo. Hoje a gente consegue fazer em várias contas 7 dígitos mês, mas nem sempre foi assim mesmo. E eu vim de uma história de lançamentos fracassados. Tentei lançar algumas vezes lá em 2018, 2019, e só tomei prejuízo. E aí eu descobri o perpétuo através da Chris Franklin. Eu conheci um curso da Chris Franklin, aonde foi o primeiro contato que eu tive com o perpétuo. E eu entendi, caceta, existe uma outra forma de vender que não seja lançamento. E eu vou tentar esse troço. E eu sempre brinco que, assim, você tem que ser bom no que você faz, mas às vezes as coisas têm que se alinhar. Todo mundo precisa de uma pitadinha de sorte. E assim que eu comecei a trabalhar com o perpétuo, quando eu coloquei meu primeiro curso, que era um curso de oratória, no perpétuo, já começou vendendo desde o primeiro dia. Uhum. As coisas poderiam não ter acontecido, mas aconteceram. E dali pra frente eu falei, cara, isso aqui é meu jogo. Eu vou ficar muito bom nisso. E aí eu comecei a estudar igual um maluco. Todos os conteúdos. Eu brinco que eu assisti, eu acho que entre 2019 e 2021, todos os cursos de todos os players que existiam, para entender como cada um jogava e criar a minha metodologia. Então, depois que eu descobri o Perpétuo, eu falei, isso aqui que eu quero, é esse jogo que eu quero jogar. E hoje eu acredito que é o jogo que todo mundo deveria jogar, porque o mercado está caminhando para isso cada vez mais. E é engraçado, né? Porque a galera acha que falar de funil tá na moda. Que funil perpétuo tá na moda. E na verdade não é que tá na moda. Só, cara, o mercado americano faz isso desde O sempre. mercado americano nasceu nisso, né? A gente falava de microtransação há 9 anos. Tipo assim, falava, cara, o Ryan Dice lá na Digital Marketing já falava dessas coisas, tem tipo 9 anos, né, cara? Mas é o que você falou, né? Tipo assim, o mercado caminha para isso. E não é que o lançamento parou de funcionar, e não é fazer uma coisa ou outra, é fazer uma coisa e outra, né? Mas o que tipo assim, você falou que o curso de oratória foi a primeira coisa que fez você olhar para o perpétuo e falar, cara, o caminho é esse, eu sou bom nisso, é aqui que vai rolar. Depois disso, qual foi o próximo passo que te fez ganhar mais confiança ainda no modelo? Eu acho que o meu passo definitivo foi entender o seguinte, porque perpétuo é tudo que está à venda o tempo inteiro. O tempo todo. Eu tenho uma mentoria, minha mentoria está no perpétuo. Não é esse meu jogo. O meu jogo é converter público frio. É criar funis e engrenagens que convertam público frio e escalem público frio. Aprender funil foi fundamental para eu chegar onde eu cheguei. E mais do que isso, normalmente você encontra no mercado um cara que é bom em tráfego, outro que é bom em funil. Como eu sempre fui gestor de tráfego e eu fiquei bom em funil, eu juntei as duas coisas. Então, é muito comum você ver assim, o gestor de tráfego jogando a culpa pra galera do funil, pro copy, não vende por causa disso. Cara, eu faço os dois. Eu não posso jogar a culpa em ninguém. Então, assim, se tem um problema ali, eu resolvo. Tanto no tráfego quanto no funil. Então, assim, dominar a otimização de funil. Então, por isso que eu tenho uma frase que é conhecida no mercado, né? Não se otimiza tráfego antes de otimizar funil. Isso me fez escalar. Entender o jogo de otimização de funil e entender que o tráfego ele serve para escalar. Cara, quanto do funil, daqui a pouco a gente vai entrar na engrenagem mesmo, de como você faz, mas quanto da sua estratégia, do seu jeito de fazer as coisas, é apertação de botão e quanto que é lógica barra copy, barra, sabe? Quanto que é, tipo assim, é o jeito que você tem de operar a ferramenta e quanto que é a lógica do negócio? 99% de estratégia, 1% apertar botão. Apertar botão é a parte mais fácil do processo. Quando você entende o que você tem que fazer, apertar botão é muito simples. É muito simples. O problema é a visão estratégica que você tem que ter. Hoje, quando eu sento com alguém para analisar o funil, eu tento passar uma confiança para ela que é o seguinte. Eu falo, se você me trouxer os dados que eu preciso, eu consigo analisar qual é o problema de qualquer funil. O que não significa que eu consiga resolver o problema. Mas você consegue apontar onde ele está. É meio que o olhar de auditor, né, cara? Você consegue olhar pra coisa ali e falar, cara, isso aqui tá quebrando o padrão. Exato. Existe um padrão aqui, tem um desvio. Tem um desvio aqui, tem um problema aqui. Por que eu não digo que eu consigo resolver? Porque para resolver qualquer problema, muitas vezes você precisa ter um profundo conhecimento da persona da pessoa. E aí já é uma outra história. Às vezes eu não conheço aquele mercado, e às vezes em uma única call eu não consigo entender isso, mas eu consigo apontar. Só que qual é o problema? A maior parte das pessoas sequer sabem os dados. A enorme maioria. A enorme maioria. Cara, vamos
Vamos agora um pouquinho para a engrenagem do seu modelo. Se você tivesse que explicar, beleza? O seu modelo de funil, como que você opera, para alguém que nunca fez perpétuo. Como é que você explica? Eu brinco que eu faço perpétuo entrelaçado com marketing de resposta direta. Tá bom. Tá? Por quê? Porque o marketing de resposta direta, ele te obriga a criar engrenagens que convertam imediatamente público frio. Ponto. Essa é a premissa, parte daí. Para eu converter público frio, o primeiro passo é entender que existe uma precificação ótima, ideal para aquele modelo. Não dá, eu sempre falo isso categoricamente, para você escalar para público frio um ticket de R$ 1.500. Então você já parte da premissa que o primeiro passo é uma precificação. Hoje, quase todos os nossos projetos que escalam 7 dígitos mês, eles partem de um front de 297. Perfeito. Que é um ticket extremamente escalável para público frio. Tá? A gente até tem um caso que é 497, mas é um caso bem fora da curva. Então, o primeiro passo é a precificação. Segundo passo é montagem de um funil que aumente o ticket médio desse funil. Nenhum projeto escala só com front. Só com ele. Só com front. Então, você precisa aumentar o ticket médio desse funil. Então, normalmente eu falo para a galera, a gente começa montando o funil de trás para frente. Qual o upsell? Para definir o front, vamos pegar o upsell primeiro, porque o upsell é fundamental no processo de escala. E aí a gente vai encaixando order bump, upsell, para aumentar ticket médio, não depender só do front, porque na escala o tráfego fica mais caro. E, cara, escalar baseado em CPA, que é custo por aquisição, é suicídio. Perfeito. É loucura. Agora, você tá falando aí, então, você tem um ticket ótimo que você já achou, e para múltiplos nichos, estou entendendo isso, que, tipo assim, o 297 é um ticket que você consegue escalar. Eu chamo de ticket de ouro. Maravilha. E aí a outra coisa que você faz é buscar como que você aumenta esse ticket. Tem um número que você busca de aumento de ticket? Ou não? Isso vai depender do cliente e do nicho? Não. Existe um funil base que eu rodo, que eu gosto de rodar, que é front a 297, upsell em torno de 600. 597 ou 697. Para poder fechar um ticket de 1.000. Na verdade, o ticket médio vai ficar em torno de 300, 400 reais. Perfeito. Ticket médio. E aí a gente trabalha com downsell, porque lembra, tudo é funil. Perfeito. Então, não comprou de... Você quer ver um erro que a galera comete? No upsell, você tem lá a opção de quero comprar, não quero comprar. Perfeito. A galera coloca o botão de não quero comprar pequenininho, quase esconde. Isso é um erro, porque o cara fecha a tela. Como ele não tem opção de não querer, ele fecha a tela. A gente bota do mesmo tamanho. Por quê? Eu quero que ele clique que não quer comprar, se ele não quiser. Porque aí eu ofereço downsell. Você coloca o downsell ali. E esse downsell converte pra cacete. Você tocou num ponto que eu gosto muito da galera do Perpétuo, que você falou agora. Você falou, pô, eu faço um produto de 297, eu coloco um upsell ali que vai variar de 497, 597 e tal. Talvez eu tenha um downsell depois, né? Então eu sempre vou oferecer algo pra pessoa. Qual que é a sua meta, por exemplo, para cada 100 pessoas que entram no seu checkout para comprar ali o de 297, quantas pessoas você quer que comprem também o de 497 e o downsell? Porque esse é um jogo que talvez para quem é muito experiente é meio óbvio, mas para a pessoa que está iniciando no mundo do perpétuo, a pessoa está olhando muito só para a taxa de conversão inicial e esquecendo o dinheiro que não existia no caixa. E você já tá olhando para tipo, cara, pro máximo de pessoas que eu fizer comprar esse upsell aqui, eu dobrei meu ticket médio inicial, né? Então, é um jogo de números. Uhum. E aí você tem que ter clareza dos números para você saber qual parafuso você aperta. Quando a pessoa cai no checkout e compra o front, para esse ticket de 697, normalmente a gente busca uma conversão em torno de 10 a 20% do upsell. Se ela não comprou o upsell, a gente busca recuperar entre 5 e 10% no downsell. Então isso é muito massa, porque, por exemplo, se eu vendi para 100 pessoas a 297, aí talvez eu ainda possa fazer 10 pessoas que pagaram 297 pagarem mais 697 ainda. Só que aí é muito mais do que 10. Porque aí o jogo começa a ficar interessante. Porque o que acontece? 10 pessoas, elas vão comprar de imediato. Perfeito. Só que, quanto mais eu escalo o front, eu estou botando uma multidão de alunos para dentro que não comprou de imediato. Experimenta plugar um webinário ao vivo uma vez por mês para esses alunos, não para vender o front, para vender o upsell de quem não comprou. É isso, gente. Acabou o episódio. É isso que vocês precisam saber. É isso, cara. já tem um episódio, velho. Cara, tem um negócio que... E aí você me corrige se eu estiver falando mentira. Um dos maiores desafios para quem faz perpétuo
pensando em público frio, é criativo, Uhum. beleza? Como que você pensa criativo, de uma forma geral, como que você opera criativo no dia a dia, considerando que esse provavelmente é um dos maiores desafios para quem está fazendo perpétuo, em geral, mas especialmente perpétuo para público frio. O criativo é o 80-20 do tráfego. O tráfego ficou muito mais fácil de fazer. Então, cara, esquece público hoje em dia, o foco é criativo. As contas mais escaladas que eu tenho, a gente não roda nenhum público, é público aberto, o foco em criativos. Como a gente pensa criativos? Eu não sou do time, eu não concordo com a tese de que o papel do criativo é levar para a página. Tá? A minha visão é diferente. O criativo, ele tem papel de venda. Ele é o início do processo de venda. Por isso que você vê criativos que têm métricas secundárias maravilhosas e não convertem. E você vê criativos que têm métricas secundárias ruins, Mas custo convertem por pra clique, caramba. e convertem pra caramba. Porque o papel do criativo é segmentar. E alguns criativos, quer ver? Eu vou dar um exemplo do curso de oratória. A gente tinha criativos que eram segmentados para pessoas que queriam ser palestrantes e criativos que eram segmentados para o cara que só queria falar no Normal, trabalho. falar melhor. Uhum. Beleza. Os criativos que eram segmentados para o público mais amplo, eles tinham métricas secundárias muito melhores, custo por clique mais barato, CTR mais alto, convertiam menos. Quando era segmentado para palestrante, as métricas secundárias eram piores, convertia mais. Porque o criativo ele é o início do processo de venda. O criativo ele tem um papel de segmentação. Hoje a segmentação é toda por criativo, não é por públicos mais. Não importa o nicho. Ah, meu nicho é muito subnichado. Não importa. Ainda assim, o que segmenta é o criativo. Então, essa visão de que o criativo é o início do processo de venda muda totalmente a análise que você faz de criativo quando você está rodando. Então, assim, a pessoa que chega para mim e fala, Thiago, eu não entendo porque tu não está vendendo. Olha o custo por clique. Eu falo, custo por clique está no final das minhas colunas. Eu não estou ligando para custo por clique, sabe? O criativo ele tem papel de venda. Então, a gente tem que analisar os criativos. E hoje a gente está com uma mudança muito drástica no tráfego por causa do Andrômeda, que é a mudança no algoritmo do Facebook, onde o Facebook ele quer criativos. A gente está encerrando uma era dos ganchos eternos. Oi, pessoal, não sei o que lá, eu tô... O TikTok acelerou muito isso, né, cara? Acelerou. Porque o TikTok é o lugar onde a publicidade é completamente nativa e aí na hora que a gente chega na meta, né? Mas o que você fala também da segmentação por criativa é porque, de certa forma, a plataforma já está otimizando o público, né? Já tá, ela consegue identificar claramente. Ela consegue identificar as suas palavras. Então, se você começa o vídeo falando assim, ó, se você é mãe, ele vai direcionar para mães. Ele já vai fazer essa segmentação. Você precisa deixar o mais amplo possível para ela poder trabalhar. Agora, o que a galera está fazendo muito é criar vários criativos iguais, mudando às vezes o gancho inicial. Mudando o gancho. A Meta não quer mais isso. Esse é o jeito de antigamente, né? Esse é o jeito que a galera está rodando hoje, mas isso está morrendo aos poucos. A Meta quer criativos efetivamente diferentes. Porque senão você mata a rede social. Uhum. Um monte de criativo idêntico. Fica um saco, né? Entendeu? Isso faz sentido pra caramba. É na hora que você pensa o que a rede, né? O que a rede quer dela, né? Por isso que às vezes eu falo que o marqueteiro ele tá pronto pra destruir tudo, né? Porque assim, cara, se deixarem, A gente acaba com tudo. acaba com tudo. A gente acaba com o WhatsApp, a gente acaba. Então a galera fica, pô, o WhatsApp tá complicado. Claro, tá complicado. lógico que tá Senão nós vamos complicado. destruir o WhatsApp, né? Então, assim, você tem que pensar o que a rede quer daquilo. Né? E isso faz sentido pra caramba. E, cara, eu não quero que seja repetitivo, com tanta gente fazendo a mesma coisa, com tanto de publicidade, com cara de publicidade, né, do jeito que era feito. Então faz sentido pra burro. Agora, cara, é muito massa que você fala da questão do público, né? Tipo assim, voltando no exemplo da oratória, que assim, você testou, você validou sua tese em um nicho que é zero, por exemplo, sem sexy, né? E, pô, quais são os nichos sexys? Fazer dinheiro, investimento, desenvolvimento pessoal. Bom, oratória é desenvolvimento pessoal, mas, tipo assim, cara, mais focado em felicidade e tudo mais, né? Você tem algum exemplo, ou de alguém que já foi seu cliente, ou de algo que você vendeu, assim, de um nicho que, cara, todo mundo fala, não tem como isso dar certo e Tem, deu certo? tem. No início do ano, a gente criou um funil. Criou um funil, não. A gente utilizou a nossa metodologia de funil em um projeto, que é o projeto da Pri, que começou a bater 100k dia com constância e bate até hoje e beleza. E aí todo mundo falou assim, mas renda extra é fácil. Beleza, Sempre assim. tá bom. Aí, há 2 meses, a gente emplacou um resultado igual, 100k dia, nicho gastronomia. Não ganha dinheiro, não é profissional, quase um hobby. Uhum.
Para a maioria dos compradores vai ser um hobby. Exatamente. Caraca, bicho. Entende? Você sabe quem é, acho que eu já falei. Sei. Então, assim, não é uma dor. Ninguém acorda de manhã e fala assim, nossa, eu preciso aprender a ter praticidade na cozinha. Não é. Mas você encaixa o funil, encaixa as peças e ele faz. E aí volta a questão da plataforma, né? Ela vai mostrar aquele anúncio no melhor momento pra pessoa, né, cara? Cara, você acabou de falar de 100K dia e a gente tem uma pergunta da comunidade aqui. É um quadro novo que a gente seleciona algumas perguntas ao longo do tempo, ou caixinha de Instagram, ou coisa que a gente solicitou para as pessoas, e escolhe uma para fazer para você. E nós temos uma pergunta da Alessandra aqui, que é perfeita para este momento. É o seguinte, a pergunta dela foi: o que diferencia um funil que fatura 1.000 por dia de um que passa dos 100 mil? É oferta, tráfego, estrutura, o criador de conteúdo? O que diferencia? Ó, eu vou dar a resposta padrão, mas eu vou entrar um pouco mais. A padrão é tudo. Beleza. Mas isso não ajudaria muita coisa. Uhum. Mas então eu vou dar indicativos que ajudam. Eu digo o seguinte: para você escalar público frio, qualquer nicho é capaz de fazer no mínimo 100 mil de lucro mês. Perfeito. Qualquer nicho. Mas nem todo nicho é capaz de fazer 100 mil por dia. Então, é importante ter essa noção para alinhar expectativas. Se você for muito subnichado, você não vai escalar um perpétuo para público frio para 100 mil dia. Mas você pode fazer quanto você quiser, desde que você plugue outras estratégias. Por exemplo, o meu nicho não é perfil para perpétuo, não é nicho para perpétuo. É um micro nicho. Ainda mais eu que falo para meio fundo de funil. É bem meio fundo. Agora, é um nicho para vender ticket muito alto. Nicho de renda extra já é um nicho que você tem dificuldade de vender ticket muito alto, mas você consegue vender para muita gente, escala perpétua. Então, a primeira coisa é entender qual o potencial maior do seu nicho. É vender ticket alto ou é vender para muita gente? E você alinhar isso para você extrair o melhor dele. Por isso que é um erro você ficar copiando funis de outras pessoas, de outros nichos, que você nem sabe qual é o objetivo. Você quer ver um exemplo? A galera copia muito o modelo de funil do Russell. Uhum. Sim, pra né? caramba. Só que ninguém sabe, a maioria não sabe, que o modelo americano, a premissa inicial é prejuízo no front. Prejuízo no front, ué. Prejuízo no front. Aí o cara fala, eu vou copiar para ganhar dinheiro no front. Não tem lógica. Você não vai ganhar. Não, eu lembro até de muita gente que eu conheço, assim, um exemplo foi um cara que ele falava, cara, o meu front, ele me dá um prejuízo de 40%. Eu pago, tipo, 120% do preço dele. Só para quem não entendeu o que a gente está falando, o que nós estamos dizendo? O mercado americano faz muito de fazer a venda do primeiro produto, focado numa lógica de adquirir aquele cliente. Então, na verdade, é o seguinte, a pessoa gastou 100 e vendeu um produto de 60. É isso que nós estamos dizendo. Então, ela gastou 40 reais para aquela pessoa comprar. É mais ou menos o que a gente faz no Fire. A gente paga. Que a galera caro. Não sabe. Cara, o Fire, cada pessoa que senta a bunda no Fire, nós pagamos a mesma coisa que ela pagou pra gente. Eu não sabia. A gente investe, cara, o dobro do que a gente... o mesmo tanto que a gente arrecada. Então, o dobro, né? Então, cada pessoa que senta no Fire, a gente pagou, além do que ela pagou, nós pagamos a mesma coisa que ela pagou pra ela estar ali. Porque a gente acredita que isso é um evento, além de fomento de comunidade, que muito negócio vai surgir dali e que isso se paga no longo prazo. É a mesma lógica, né? Então, nós estamos falando de um modelo americano e aí a galera copia aqui no Brasil e aí não entende por que, tipo assim, pô, tá difícil. Ou então, até volta na questão que você tocou no começo do episódio, né? Que você perguntou qual que é o upsell, que a pessoa também não para pensar que muitas vezes o funil leva para um serviço, né? O funil que ela tá copiando. Por exemplo, a mentoria é um serviço. Exato. Exato. Então, assim, e só para finalizar a pergunta da Alessandra, né? Isso. Alessandra, existem funis mais escaláveis e menos escaláveis. Hoje a gente está na moda de falar de low ticket. Sim. E low ticket é ótimo. Mas não conheço no mercado ninguém fazendo 7 ou múltiplos 7 dígitos de lucro mês com low ticket. Uhum. Não. É um funil que tem teto. Por uma questão matemática. O tráfego não sustenta o CPA. Não tem esse volume de gente, né? Não tem. Você quer um funil que vai fazer 7 dígitos de lucro mês? Hoje, os que eu conheço, todos são funil de VSL. Uhum. Ponto. Perfeito. Você vai poder usar o ticket de ouro de 297. Cara, uma dúvida. Pode ir. Tem uma questão que para mim sempre pega, que é a seguinte. Como que se analisa e fala assim, esse funil tá pronto para escalar? Dados.
Tem uma frase muito boa, eu não sei se eu vou lembrar exatamente dela, mas eu sempre uso nos meus eventos. É em Deus confiamos. In God we trust, all other must bring data. Isso aí. Em Deus nós confiamos, todos os outros têm que me trazer informações, dados, né? Dados. A base do... O que diferencia o marketing digital de qualquer outro tipo de publicidade da história da humanidade? Dados. Cara, você anunciava no jornal impresso e você não tinha a menor ideia do que aquilo dava de ROI. Ideia. Até na televisão. Você não tem a clareza do que deu de retorno. No digital, no dia seguinte, você consegue pegar e entender o teu funil, desde que você entenda dados. Então, primeira coisa é saber ler os dados e mais, os dados corretos. Porque a maior parte das pessoas não sabe ler dados e não sabe escolher os dados corretos. Vou dar um exemplo que é meio contraditório, fora da curva. Normalmente a galera fala, mas não é possível. Não existe taxa de conversão média de mercado. Não existe isso. A galera fala assim, mas qual a taxa de conversão média de uma página de vendas? Eu falo, não existe isso. A taxa de conversão, ela é por nicho e por ticket. Perfeito. Um ticket de 297 vai ter uma, de 37 vai ter outra. E por origem de tráfego, de certa medida também, né? Exato. Vai anunciar no TikTok, você vai ter taxa de conversão mais baixa, não tem jeito. Então, é entender quais dados você tem que analisar e quais parafusos você tem que apertar. Senão você não sai do lugar. Senão é chute. Entende? A pessoa quer olhar para um monte de número, né? E não por certos, assim. Para quais dados você costuma olhar? Assim, você até falou, né, que o CTR é a sua última coluna de análise ali. Agora, não precisa falar de tudo. Pega assim, cara, sei lá, vamos dizer as 3 coisas que você, toda vez que você abre um gerenciador, você vai bater o olho e vai olhar. A métrica mais importante para quem roda tráfego para público frio, mais importante que o ROI, é custo por finalização de compra. Por quê? Porque o ROAS, na verdade o certo é ROAS, né? Não ROI. O ROAS, ele engana. O custo por finalização de compra não engana nunca. Se eu tenho uma pessoa que caiu no checkout e comprou, eu posso ter um criativo com ROAS 10. Só que é irrealista, porque eu nunca tenho 100% de conversão de checkout. O custo por finalização de compra, ele te mostra a tendência. Eu sei que minha taxa de conversão de checkout é essa. Se eu bater um custo de finalização de compra tal, eu consigo escalar. Porque não, é matemático. Não vai mudar aquilo. Se eu tenho, sei lá, 20% de conversão de checkout, eu vou ter 20, 19, 18, 21, 22, e aquilo vai ficar. Então, se eu bato a meta de custo de checkout, eu automaticamente sei que eu posso escalar. Automaticamente eu consigo escalar. Perfeito. É a métrica mais importante. Agora, existe um problema de mercado que é o seguinte. Vou contar uma história rápida aqui. Há uns 2 anos, uma empresa que fatura aí algumas centenas de milhões por ano, uma pessoa dessa empresa estava numa imersão minha e falou, Thiago, gostei muito, queria convidar para você treinar o nosso time aqui de Perpétuo. Aí eu pensei assim, falei, cara, eu tenho que levar o que eu tenho de mais avançado para esses caras, porque os caras já são enormes. São gigantes. Os caras são gigantes. Aí eu falei, beleza, deixa eu olhar aqui o que eles estão fazendo. Fui olhar as páginas de vendas. Falei, cara, eu vou levar o básico. Eu vou levar o beabá. Eu cheguei lá, aí eu lembro que sentou o time inteiro lá numa mesa, né? Aí eu abri as páginas e falei, galera, para começar, vamos tirar todos esses botões de CTA do topo da página e joga pro final. Todo mundo se mexia assim no negócio, né, na cadeira. Aí o web designer falava assim, não, mano, todo mundo fala que é o contrário, não esconde o CTA. Eu falei, eu não tô falando pra você esconder o CTA. Eu tô falando para você fazer o básico do marketing. O básico do marketing é o quê? Preço depois de desejo. Não é assim que a gente faz lançamento? CPL1, CPL2, CPL3, preço no final, oferta no final. No Perpétuo, por algum motivo, alguém decidiu que o CTA tem que ficar no topo. E nunca se mostra o preço antes de gerar desejo. Eu virei para eles e falei, rapa o CTA daqui e joga pro final. Passou 1 mês, ele me mandou uma mensagem. Thiago, obrigado, dobrou a conversão. Dobrou a conversão? Dobrou. Agora, e CTA sem preço? Pior ainda. Pior? Pior ainda. O que eu acabei de falar? A métrica mais importante é o custo por checkout. O que adianta o cara ir pro checkout sem preço? Aí, cara, é muito louco. Uma vez viraram para mim e falaram assim, Thiago, quanto você cobra na consultoria? Eu falei, X. Você acha que você consegue resolver meu problema? Eu vou só te antecipar, porque vai ficar apertado, mas se tiver que pagar, eu vou pagar. Eu falei, manda. Ele falou, eu tenho 115 checkouts em média por dia e não tá saindo venda. Eu falei, pode guardar teu dinheiro. Eu tenho certeza que não tem preço no botão. Não tem, o seu CTA não tem preço. Ele falou, não tem mesmo. Como é que você sabia? Eu falei, é básico. É matematicamente impossível você mandar 115 pessoas pro checkout e não ter venda. A única forma disso acontecer é se você tá mandando ele sem preço.
Aí a pessoa vai lá, tem outros dados também, né? Se ela tem Analytics configurado, ela sabe que o cara chega no checkout e sai tipo, em 3 segundos. Ah, pô, então essa pessoa entrou sem estar pronta pra comprar. Agora, vai perguntar quem vê isso. Quase ninguém. Ninguém vê, cara. Ninguém. Cara, Rapaz, a gente tá acostumado com isso já. E assim, a galera tem preguiça. E aí, às vezes, a gente vai ter umas discussões de conversão de checkout que eu fico maluco. É tipo, o cara fala assim, eu fiz um teste AB de checkout. Aí eu falo, você não fez. Primeiro, você tem um teste AB de checkout válido, estatisticamente válido. Cara, você tem que ter um volume de abertura de checkout e você tem que ter uma origem similar de tráfego para você comparar. E às vezes os caras fazem umas comparações malucas. Então o cara faz 2 checkouts. Tanto tem muita gente que briga com a gente que a gente não tem ferramenta de teste AB de checkout. É proposital. A gente colocou ferramenta de teste AB de checkout há um tempo atrás e a galera começou a piorar as conversões. Por quê? Eles faziam um teste AB que não era válido e escolhiam um checkout que convertia pior que o outro. É que a gente teve que estatística tirar é um do negócio ar. muito chato, né, cara? Você ser fiel à estatística é chato. Tem que ter relevância estatística. E a grande maioria, porque você fazer essa análise baseada em, sei lá, 30 aberturas de checkout, com tráfego de YouTube, de Instagram e de um criativo de TikTok, cara, não vale nada isso. E outra, em dias da semana diferentes, Totalmente. às vezes. Não, quer ver um caso engraçado que eu vi recentemente? Tava em algum grupo de WhatsApp, nem lembro se é no mesmo que a gente tá, e alguém falando que fez um teste AB de checkout e quando viu que uma opção tava convertendo, tipo, 3 pontos percentuais mais que a outra, ela já matou o teste. Falei, ih, rapaz. Aí é o que o Thiago falou agora, de relevância estatística. Você fala, cara, você precisa ter uma amostragem balanceada e tal. Fala, cara, tem tanta coisa, mas é um assunto que normalmente as pessoas não querem se aprofundar muito nele, né? Eu acho que isso é engraçado, porque quando você vai ver lá uma boa parte de quem é tanto de automação quanto de tráfego, que tá dando muito certo no mercado, é uma galera que vem de finanças, de engenharia, de administração, que é um povo que já tá um pouco mais frio em relação a número, né, cara? Agora, saindo da parte das cagadas que as pessoas cometem, a gente tá começando o ano agora e aí sempre tem aquela pegada do, cara, esse ano a coisa é tal. Tipo assim, cara, tem que prestar atenção em tal coisa. Você comentou que alguns meses atrás a questão do Andrômeda impactou muito, né? O que você acha, o que você acredita que vai mudar muito nesse ano? Cara, eu vou responder. Eu só queria falar uma coisinha sobre o checkout que é importante. E eu tô na casa da Hotmart, eles podem me desmentir. Se você tá com problema de conversão de checkout, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar o seu checkout limpo. Concordo pra caramba. Limpo. Em todos os nossos testes, o checkout limpo tende a converter mais do que você ficar emperectando o checkout. Primeira coisa que eu falo para mentorado, limpa o checkout. Depois, se quiser, você vai testando algumas coisas. Se você for ficando bom nisso... Limpa o checkout. Beleza. Em 2026, cara, eu acho que a gente vai seguir a tendência de criativos. Entende? Vai seguir a tendência de criativos. Só que vai seguir a tendência de otimização de funil. Quem não aprende a dominar a otimização de funil não consegue escalar. Porque não dá para escalar só com tráfego. Força abraçal de tráfego. Enfia dinheiro no tráfego. Não funciona. O tráfego está mais caro e vai continuar sendo sempre mais caro. Essa é a única métrica que não mudou desde que eu entrei no mercado. O tráfego é igual ao ouro. É a questão de quando vai bater tal preço. Exato. É fato. Vai chegar Black Friday, vai ficar mais caro. Vai chegar Natal, vai ficar mais caro. Vai chegar tal época do ano, tudo vai ficar mais caro. Então, se você não entende otimização de funil e você não entende como aumentar seu LTV, você tá ferrado. Entende? Então, assim, criativo, converter público frio, aprender a otimizar funil. Para mim, é a tríade de ouro para quem quer escalar hoje em dia, em 2026. A gente falou muito, e você costuma falar disso, a gente até conversou sobre isso, a gente fala muito para meio fundo de funil. A gente tá tendo uma conversa aqui, que é uma conversa de quem já tá no jogo e tal. Agora, pensa, pessoa que tá do outro lado, beleza? Que é parecida com você, só que quer começar neste momento. Que quer começar agora. Por onde ela começa, cara? Por onde ela começa? Eu vou falar uma coisa que eu costumo brincar, que eu acho que o digital é uma falha na Matrix. Ninguém vivo viu uma oportunidade como é o digital. Eu concordo. Não existe. Quando eu era criança, o que a gente pensava? Vou abrir um negócio, vou demorar 2 anos pro dinheiro voltar. Então vou estudar 12 anos. Não é à toa que muita gente acha que é enganação, né, cara? Porque os números são tão fora da curva.
Eu achei... Meu primeiro contato com o digital foi meu sócio me mostrando o anúncio do Érico. Eu falei, é pirâmide. Não tem como. Não tem. Tem como. É impossível. Entende? Então, é uma falha na Matrix. Tem que aproveitar. Tipo, a gente vive uma era de uma prosperidade absurda gerada pelo digital. Tem que aproveitar. E não está tarde para começar. É um erro a galera achar que, saturou. Cara, cai no meu colo o tempo inteiro. Expert, com 1, 2, 3 milhões de seguidores que não estão ganhando dinheiro. Se você entender as regras do jogo, você consegue fazer parcerias com esses experts e ter porcentagem no negócio deles, no formato de coprodução. Você consegue prestar serviço. Hoje em dia, um gestor de tráfego mediano vai ganhar 20 mil reais por mês. É difícil achar o mediano, inclusive. É difícil. Exato. Muito. Então você pode criar funis low ticket sem nem precisar de expert. Nem precisar de expert. Se você, o cara que está começando, não sabe nada, 3 meses dentro de uma caverna, estudando. Pô, quando eu comecei, não tinha a quantidade de conteúdo gratuito que tem hoje. Hoje tem muito, cara. Cara, hoje tem muito. Você aprende tudo que você quiser. É só ser dedicado. Criou uns funis low ticket ali, sem expert mesmo, você vai fazer 10, 20, 30 mil por mês. Vou ficando bom, começa a fechar parceria com expert. Não tem limite, cara. Entende? Mete a cara, estuda, porque agora também não tem atalho, né? Então, assim, estuda. Não tem atalho, não tem caminho, não vá pelos caminhos que parecem mais fácil, não vai vender porcaria, entende? Porque o mercado, eu costumo falar que eu trabalho só com nichos white e tem uma oportunidade gigantesca aí nesses nichos, sabe? Porque você tá fazendo a coisa certa ali, né, cara? A galera de muitos nichos mais delicados, assim, da zona cinzenta, tá lutando contra os termos de uso de anunciante o tempo todo. Às vezes os nossos próprios aqui, né? Então, assim, cara, eu sei que é sedutor às vezes. O cara que tá querendo ganhar grana é sedutor, porque o cara olha, é isso aqui. Quer ver uma coisa? Eu tenho muito orgulho de ganhar essa placa. Você quer ver uma coisa que me dá tanto orgulho quanto? Vai olhar minha taxa de reembolso da plataforma. Cara, isso pra mim é métrica. É baixíssimo. É métrica. Tem 3 e pouco por cento de taxa de reembolso com faturamento de mais de 10 milhões. Com perpétuo. Entendeu? Com perpétuo. Então, assim, se eu quisesse faturar o dobro, sentando o dedo nas promessas, a gente faturava. E aí ia ter 15%. Mas vale a pena. Cara, isso até me lembra uma discussão que rolou um dia lá no grupo da Craft, né? Assim, a galera tava comentando ali sobre a questão de WhatsApp e tal. E o Giannini... Ele comentou assim, ele falou, cara, reputação pra mim é mais valiosa que conversão. Eu prefiro ter 0 problemas com a imagem do meu negócio, com os meus alunos, do que fazer uma ação aqui que vai converter tanto. Então, e essa é uma coisa muito incomum entre a galera que chega muito longe, né, cara? Tipo assim, se preocupar muito com reputação. Aí você trouxe agora essa questão do, cara, existe uma oportunidade muito grande pra pessoa que quer começar. E o que você acha que faz com que essa pessoa chegue muito longe? Eu acho que a pessoa primeiro ela tem que gostar de estudar, sabe? O cara que... Eu costumo brincar que assim, eu não gosto de hack. O hack tal. Sacadinho. Os hacks, eles duram pouquíssimo tempo. Rapidinho vai pro sal. Agora, quando você domina os fundamentos da coisa, você tem vida muito mais longa. Você é longevo. Muito mais. Então assim, é dominar os fundamentos do que você quer fazer. Você quer ser copywriter? Domine os fundamentos da escrita. Quer ser gestor de tráfego? Domine os fundamentos de ser gestor de tráfego. Lembrando, para mim, gestor de tráfego que não entende de funil, tá morto no mercado. Coisa de antigamente. Não funciona. Você é apertador de botão. Você quer... Cara, você quer ser um construtor de funis? Domine os fundamentos. Não vá atrás de hack. Tal coisa tá bombando. Daqui a um mês parou. Entendeu? Agora, quando você domina fundamento, você consegue adaptar o teu conhecimento a qualquer nicho. Qualquer nicho. Cara, hoje eu trabalho... Eu acho que eu já passei por mais de 30 nichos. Hoje a gente tem projetos escalados em mais de 10. Não importa o nicho. Os fundamentos, eles são os mesmos. Entendeu? Cara, quem quiser te acompanhar, vai estar aqui na descrição, mas tá onde? @thiago.roas. Thiago.roas. Se esse episódio aqui te fez repensar de alguma forma as suas estratégias ou fazer sua ideia sair do papel, a missão está cumprida. Então, daqui pra frente é isso aqui, tá? O papo vai rolar e aí você do outro lado vai fazer acontecer, tá bom? E você já sabe, a dificuldade que a gente tem aqui é a notificação, porque o conteúdo
Eu garanto, a gente tem sempre alguém especial. Às vezes não é tão boa quanto o Thiago, mas é sempre legal o conteúdo que a gente traz. Eu dependo é que você volte neste canal e procure os conteúdos, porque a notificação é a encrenca da rede social. Então volta aqui, digita lá Hotmart, vem no canal, consome o conteúdo, porque eu garanto, o convidado é bom. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Até o próximo.